Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe um assunto aqui que para mim me preocupou esses dias. Eu estava conversando com um amigo meu, pelo WhatsApp sobre as eleições. Eu nem falo, nem ligo, sobre isso, porque não é um assunto que me interessa, Hoje a gente não pode confiar em ninguém que está aí nas eleições, se candidatando para as eleições. Só que conversa vai, conversa vem, veio o assunto sobre o comunismo. E eu já tinha estudado sobre o comunismo. E para mim é um assunto muito sério, porque eu não sabia que todos eles ali, menos o Bolsonaro e o Daciolo, eles não são comunistas. E eles estão lutando contra o comunismo. E aí eu fui pegar para estudar de novo sobre o comunismo. E é um assunto muito sério. Para quem aí tá pretendendo votar num desses outros aí que são comunistas, sabe, eu ia pedir para que você estudasse um pouco mais sobre o comunismo. Eu vou colocar só alguns trechos aqui, algumas explicações, mais virado para o lado espiritual. Nada mais é do que Satanás tentando agir através dessas pessoas para destruir o bem mais precioso de Deus, que é a família, que é as nossas crianças. E eu vou mostrar algumas provas aqui de que isso já está acontecendo, que no mundo em geral. Então assim, bom, eu vou colocar o vídeo aqui, certo? Mas assim, é um assunto que me preocupou um pouco, conversando com esse amigo meu. E eu quis trazer isso para vocês porque as eleições já tá chegando e tal, e a gente precisa saber um pouco sobre o que é o comunismo, que é um negócio demoníaco, é um negócio muito sério de verdade. E eu vou trazer algumas coisas aqui e aí a gente vai comentando no meio do vídeo. E é por isso que... Deixa eu abrir um parênteses aqui rápido, porque senão eu vou esquecer de fazer esse comentário. Eu preciso falar isso para você. Pela manhã eu fiz um comentário muito breve, dizendo que a imoralidade sexual não é apenas algo do acaso. Não é apenas uma estratégia espiritual satânica que nós conhecemos, mas ela foi materializada e foi instrumentalizada através de uma filosofia. O maior expoente, talvez, dessa ideologia da destruição da família é Marx, como eu comentei pela manhã. No seu primeiro livro, publicado, curiosamente, próximo do ano em que Deus levantava um movimento religioso verdadeiro no planeta Terra, foi em 1844, foi publicado o primeiro livro de Marx, que foi o Manifesto Comunista. E no Manifesto Comunista, se você lê, ele contempla essa ideia da abolição da família, porque Marx defendia o seguinte conceito: as sociedades vivem uma luta de classes, dizia ele. E essa luta de classes ela vem sendo desenvolvida ao longo de várias gerações. E na época dele ele dizia que essa luta era materializada, representada por um conflito entre burgueses, que são os empresários, e os proletários, que são os trabalhadores. E a ideia dele era mudar, subverter esse poder, essa autoridade. Fazer com que os trabalhadores de todo mundo se reunissem para uma revolução do proletariado, dizia ele. Vamos nos insurgir contra os empresários e vamos nos apropriar dos meios de produção, e assim nós teremos uma sociedade comunista, onde todos terão tudo em comum. Isso na teoria é muito bonito, mas é ilusório e é antibíblico. Que a diferença de classes Deus permitiu desde a entrada do pecado. Não sei se você já estudou sobre isso, mas isso é bíblico. A diferença de classes ela é a vontade de Deus, para que ricos ajudem os pobres e pobres trabalhem para os ricos. Porque a lei do céu é a abnegação. E Deus precisa trabalhar isso no coração do ser humano, e a diferença de classe deveria trabalhar esse conceito. Então Marx escreve isso. Só que as revoluções de Lenin e de Stalin na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas trouxeram uma espécie de dilema para a filosofia marxista. Então eles mudaram, eles conseguiram captar nos últimos escritos de Marx, antes dele morrer, uma ideia que eles não haviam percebido. E o amigo de Marx, que é Engels, ele escreveria e terminaria essa que foi a última sacada de Marx, de como subverter a autoridade
dos burgueses. E ele escreveu um livro, Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro ele diz bem claro que a fim de quebrar esse conceito ocidental de autoridade é necessário ir na raiz de onde surge a ideia de autoridade. E qual é a raiz que ele encontrou? As famílias burguesas. Porque ele entendia que como dentro de um lar o homem é o cabeça e a mulher deve se sujeitar ao homem, e os filhos também aprendem isso desde pequeno, ele entendeu, pela loucura e insanidade diabólica dele, que era através da família que essa ideia de autoridade estava impregnada na sociedade. Então vamos destruir as famílias. Essa foi a ideia. E como fazer isso? Perverter sexualmente. Ideologia de gênero. Já não tem mais diferença entre homem e mulher. Amanhã nós vamos falar sobre o machismo e sobre o feminismo. E nós vamos explicar para vocês de onde vem tudo isso e como isso tem implicado questões bastante complicadas, inclusive no cristianismo. Então assim, né, é preocupante isso, né, porque o inimigo ele está fazendo de tudo para atacar as famílias, para atacar os nossos filhos, né, e eu creio que nós deveríamos proteger os nossos filhos. Eu sei que a gente não vai conseguir proteger eles de tudo, mas eu falo assim, pelo menos nas eleições agora, né, que a gente precisa saber o que é o comunismo, sabe? É algo diabólico, é algo que é Satanás usando essas pessoas para destruir tudo na sua casa, através da mídia, pela mídia também, né? E ele vai falar aqui um pouquinho sobre a mídia. Então que nós possamos pensar um pouco, sabe, sobre essas eleições, não votar de qualquer jeito, porque eu falo assim, vai confiar em quem? Não tem em quem confiar. Mas pelo menos aqueles dois ali, né, o Bolsonaro e o Daciolo, é o menos pior, porque eles estão lutando contra as trevas, né, contra o inimigo, certo? Então eu acho que a gente deveria pelo menos estudar um pouco sobre isso. Eu vou colocar mais vídeo aqui e a gente vai comentando. No livro Manifesto Comunista, não sei quantos já leram, no capítulo 2 desse livro, que foi escrito, preste atenção no ano, 1848. Pertinho de qual ano? 1844. É interessante, por que eu dou ênfase nisso? Porque quando Deus levantou um movimento verdadeiro em 1844, o diabo começou a levantar vários movimentos paralelos àquela data. Nós temos o darwinismo surgindo mais ou menos próximo dessa data. Nós temos o espiritismo moderno com as irmãs Fox, as batidas misteriosas, lembra? Surgindo próximo dessa data. Nós temos o mormonismo surgindo próximo dessa data também. E o pensamento comunista, definido nesse livro por Marx e Engels, esse livro foi escrito em 1848. E no capítulo 2 desse livro, o Manifesto Comunista, olha o que diz, capítulo 2. Abolição da família. Até os mais radicais ficam indignados diante desse desígnio infame dos comunistas. Um dos ideais desse grupo de pessoas é acabar e destruir com a família. Não tenho como explicar para você o porquê aqui agora, porque não nos dá tempo. Demoraria muito. Mas eles têm como objetivo destruir as famílias. Agora, o grande problema é que para destruir as nossas famílias, eles se escondem atrás de alguns pensamentos que parecem justos, como direitos humanos, o direito da criança. Por exemplo, a lei da palmada. Importante, mas o objetivo verdadeiro da lei da palmada é impedir com que pais e mães eduquem os seus filhos como devem ser educados. E porque existe um pensamento por trás disso. Existe uma ideologia por trás disso, queridos, que está impregnada no nosso mundo ocidental. Então quer dizer, né, o que ele está dizendo ali? Satanás ele faz as coisas tudo por debaixo do tapete. Algo que parece ser bom, não, isso é legal.
né? O que eles estão fazendo é legal, mas não é. Entende? É tudo por debaixo do tapete, é tudo para enganar a gente, porque esse é o trabalho dele, isso é o que ele faz, é nos enganar. Então ele está fazendo coisas que parece ser legal, mas não está sendo legal. E é nisso que a gente tem que se ligar. Destruição das famílias. E é por isso que a mídia incentiva isso. É por isso que as escolas estão trabalhando nessa mesma linha. Eles entraram em todos os veículos de comunicação que você pode imaginar e de educação para destruir as famílias. E olha só, Marx chegou a dizer o seguinte: a religião é o ópio do povo. Se ele fosse dizer talvez essas palavras hoje, ele diria assim: a religião é o crack do povo. Então as principais famílias que eles tendem, que eles querem destruir, são as famílias cristãs. Um outro livro. E só um detalhe que eu preciso comentar para você. Marx, que foi, digamos aí, esse pai do pensamento comunista, ele tinha um propósito. A ideia dele era entrar no poder político do mundo através da força bélica, através de uma guerra armada. Só que não deu certo. Não deu certo. Aí veio um outro cara, mais ou menos lá próximo da Segunda Guerra Mundial, 1930 e poucos, chamado Antônio Gramsci. Não sei se alguém já ouviu falar desse cara aqui. Esse cara pegou as mesmas ideias de Marx, só que ele revolucionou essas ideias. Nós temos que mudar a maneira dos ocidentais viverem, só que isso não será possível por meio de uma revolução armada. Isso precisa ser implementado por meio de uma revolução cultural. Esse homem foi preso por Benito Mussolini. Vocês conhecem Mussolini? O mesmo que assinou o Tratado de Latrão lá naquela época, com o Papa, com a Igreja Católica. Antônio Gramsci foi preso porque era um revolucionário na Itália. Durante o seu cárcere, seria melhor que ele não tivesse sido preso, porque ele se converteu no Alexandre o Grande do comunismo. Ele escreveu 30 cadernos ensinando os comunistas a atuarem no nosso mundo ocidental, pelas escolas, entrando nas universidades, entrando nas mídias, para mudarem a nossa forma de pensar. Essa seria a maneira como os comunistas venceriam essa guerra. Por isso que eu digo que ele é o Alexandre o Grande do comunismo. Ele entendeu que essa guerra seria vencida por uma revolução cultural. Eu só posso acreditar uma coisa. Enquanto ele estava no cárcere, a única conclusão que eu chego é que quem ajudou esse homem a desenvolver essas estratégias foi o próprio diabo. Porque o maior inimigo das famílias é quem? É Satanás. É Satanás. É sério ou não é? É muito sério isso. A gente precisa proteger a nossa família, as nossas crianças. E eu vou colocar aqui também nos estudos dele, isso já fazendo efeito no mundo. Um outro livro, eu quero mostrar esse livro aqui apenas para... Eu creio que nós temos pedagogos aqui na igreja, professores, né, pessoas que estão estudando em universidades, tenham muito cuidado. Esse livro, Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica, foi escrito em 1995 por um francês chamado Pascal Bernardin e publicado em 2013 aqui no Brasil. Esse livro, ele foi recomendado. Vocês conhecem aqui o Michelson Borges? Conhece o Michelson Borges? É um dos pastores da nossa igreja, editor da Casa Publicadora, editor-chefe da revista Vida e Saúde, que é uma revista famosíssima da nossa igreja. Esse livro foi recomendado por ele mesmo, o Michelson Borges. Ele disse que todos os educadores deveriam estudar o que está contido nesse material. Maquiavel Pedagogo. Porque o que acontece?
Né? O que está acontecendo? Esses materiais estão vindo da Unesco e está entrando nas escolas. Entende? Está sendo obrigatório os professores educar os nossos filhos com esse material. E você não tem noção como é baixo esses materiais, como é nojento, sabe, essas coisas. E está entrando nas escolas para os nossos filhos. Então tá ficando grave, sabe, essas coisas. Não tá tendo mais para onde correr. Tá muito sério. O livro trata, fazendo um resumo breve, ele trata das estratégias, preste atenção, psicológicas, não só pedagógicas, psicológicas, usadas por entidades globais, como a ONU e a Unesco. Vocês já ouviram falar sobre a Unesco? A Unesco, o que é a Unesco? Ela é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então esse livro ele trata sobre as estratégias psicológicas usadas por essas entidades mundiais, entre outras, para implementar uma revolução pedagógica, com o objetivo de inserir nas sociedades, no mundo inteiro, novos comportamentos, estabelecer novos padrões de vida, novos valores por meio das reformas psicológicas apresentadas nos documentos oficiais. Trocando em miúdos, o que eles apresentam aqui é o pensamento comunista travestido de algumas ideias um pouquinho diferentes. Algumas delas estão apresentadas no livro. Na página 10, pretensão a anular a influência da família. Na página 61, o ensino da ética, que é a ética revolucionária, revolução cultural, ou a nova ética que eles chamam, deve veicular novos valores. Eles querem mudar os valores da tua família, os valores dos nossos filhos. Inicialmente, porém, deve bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. Olha que coisa satânica. Não existe melhor forma. Irmãos, um pai e uma mãe é o ponto de contato de um filho do passado com o futuro. Tem alguém aqui que é adventista do sétimo dia, já de segunda geração, pelo menos? Segunda ou terceira geração? Irmã, quem que te ensinou o adventismo do sétimo dia? A irmã disse que cresceu no lar adventista, estudou na escola adventista, ou seja, recebeu a educação adventista através dos pais, provavelmente. Um pai e uma mãe é o ponto de contato com o filho entre o passado e o que ele será no futuro. Então, nada melhor do que bloquear a transmissão dos antigos valores de uma geração para outra. E o livro mostra as estratégias que serão desenvolvidas e já estão. Ontem mesmo eu vi um documento da Unesco mostrando exatamente os propósitos que estão escritos aí nesse material. E o último texto que eu quero compartilhar com você. Por sua vez, isso daqui é da Unesco mesmo, tá? Unesco, 4ª Conferência dos Ministros da Educação. Então é uma declaração da própria Unesco. Por sua vez, as diversas formas de educação extraescolar, particularmente os programas educativos difundidos pela mídia, poderiam contribuir para a neutralização da transmissão familiar dos preconceitos. O que eles estão dizendo aí? Vamos usar os programas educativos da mídia, vamos usá-los para que nós neutralizemos a transmissão familiar dos preconceitos. Para a gente terminar, irmãos, eu ainda queria falar algumas coisinhas mais para vocês, mas eu vou terminar mostrando um vídeo e daí nós vamos finalizar, porque amanhã sim o bicho vai pegar. Amanhã nós temos coisas seríssimas para ver aqui, coisas seríssimas. E você precisa vir aqui amanhã, porque o assunto é sério. Irmãos, tudo isso parece teoria da conspiração, não é verdade? Nossa, mas... E eu de verdade, eu até evitei durante um tempo falar sobre esse assunto.
Porque tem muito conspiracionista aí na internet já que fala uma série de coisas e um monte de balela e criam nas pessoas uma expectativa que nunca se cumpre. Então eu evitei falar sobre isso durante bastante tempo. É complicado tratar sobre esses assuntos. Só que a coisa é tão séria, tão urgente. E nós já estamos vendo os efeitos disso dentro da igreja. E essa é a razão principal da preocupação. Porque se o problema tivesse só lá fora, aí tudo bem. Mas quando eu entro num lar de pais e mães adventistas e eu vejo a estante abarrotada de filme da Disney, e Peppa, e Galinha Pintadinha, e não sei o quê, e um montão de coisa, irmãos, de verdade, eu não falo porque a gente tem que ter tato, mas eu me desespero, porque é contraditório você tem na Bíblia instruções de uma família, de educação, de como devem ser as coisas. E por outro lado, o filho vê uma educação misturada. Não pense que o diabo vai vender uma ideia para o teu filho de um desenho que só ensine para ele o que é mal. Esse é o nosso problema. Nós estamos trocando o que é correto pelo que é duvidoso. Porque assim, não pense que Satanás ele vai entrar na sua casa, ele vai vir para você te oferecer, né? Ele vai vir com um chifre, com um garfinho, com cara de monstro, assustador. Satanás ele não trabalha assim. A gente precisa entender que Satanás ele trabalha sutilmente, por debaixo do pano. Ele vem como anjo de luz, como a Bíblia prega. Ele tem tanto poder que ele pode se transformar em anjo de luz. Então ele vai vir como bonzinho para você, misturado com enganos. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado. Entende? Essas coisas da Unesco, esse comunismo aí, entendeu? Eles vêm como bonzinho da coisa e tal. Só que se você for estudar mesmo o que é isso, é completamente demoníaco. E é por isso que a gente precisa entender essas coisas, estudar mais sobre essas coisas. Né? Para a gente saber o que é o certo, o que é o errado, quem está falando a verdade, quem está falando a mentira. Entende? E quem disse que nós temos que trocar o que é correto pelo que é duvidoso? Nós não podemos fazer isso, queridos. Deus disse que um dia vai chegar para pais e mães e dizer: onde estão os teus filhos que eu te dei? O assunto é muito sério, irmãos. Muito sério. Se não fosse, eu não trataria. E eu quero terminar mostrando um vídeo para você que talvez seja a maior prova de que tudo isso não é teoria da conspiração. É um vídeo do Procurador da República. Hoje está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos. Isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo. Presta atenção nesse vídeo, é muito importante. A impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. Nós temos uma ação recente da Presidência da República. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula
se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada, ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar um uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe, e também tem o direito de usar a banheira dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da Presidente? Veja que o Guia Escolar de 2011 da Presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla o Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da Presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil e fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a Presidência da República, no governo da Presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje? Isso é o Partido dos Trabalhadores e uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família, a mente vai ser alterada, porque a psicologia explica que crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada em eternidade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. O pretexto nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas na verdade o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino, menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, é até o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga, deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande, as crianças não devem ser tocadas. Bom, acho que ficou claro então que nós estamos no meio de uma guerra. E nós poderíamos dizer que Satanás está vencendo algumas batalhas importantes. E mais, isso daqui é só a ponta do iceberg. Só a ponta do iceberg. Então, assim, você viu que é mundial o negócio. Entendeu? É tão sério isso, gente, que a gente não está conseguindo enxergar mais. Eu creio que a gente está tão envolvido com o pecado, tudo está normal, parece que tudo está normal. Como, por exemplo, assistir novela é normal, e não é normal, é perigoso assistir novela. É perigoso assistir algum filme aí que a gente sabe que tem alguma coisa de errado.
Entende? Está normal isso. Nós estamos vivendo como se tudo estivesse normal. Ah, vamos votar num deles ali. Por quê? Porque a gente não estuda, porque está tudo normal. A gente precisa abrir os olhos, está muito sério isso. Eu vou colocar aqui agora o acontecimento, né? Algumas coisas que já está acontecendo. Esse é o resultado do hedonismo. É a busca pelos prazeres sem limites. E eu fico imaginando que nós só estamos no começo disso. Onde nós vamos chegar? Eu já estava com a mensagem pronta. Quando ontem, fazendo as minhas atualizações de notícias, leituras, eu me deparei com uma outra notícia. Aqui no Brasil, também, um casal, se eu não me engano, lá de Pernambuco, tiveram um filho. E o título da matéria do jornal Globo dizia assim: a sociedade tem que abrir a mente. Diz mãe que vai deixar o seu filho escolher o próprio gênero. Aí observe o que ela diz aqui na sequência, para defender a ideia dela. Nós não impomos nada. Ele é um menino, imposto pela sociedade, da forma como foi registrado. O nome dele foi Ariel, mas na visão deles, eles tiveram que fazer isso porque é uma imposição da sociedade. Não é algo da natureza. Eles não creem mais em identidade sexual. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. Então nós podemos ver, como diz ali o Peter Kraft, como a mídia ela tem trabalhado para propagar esses conceitos. Como a mídia tem atuado para impregnar na mim, na tua mente, que isso tudo é normal, que nós devemos tolerar esse tipo de coisas. Sabe que para conseguir levar a cabo os seus propósitos de destruição da família, o inimigo ele precisa ser muito sutil, como eu comentei pela manhã. Assim, é aquilo que eu disse, né? O inimigo ele é sutil. Que é aquilo que eu falo, gente. Ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente pega a Bíblia e joga fora. Entende? Ou a gente começa a viver esse livro aqui de verdade, ou a gente pega esse livro aqui que está dentro da nossa casa e queima. Joga fora, dá para alguém. Entende? É isso que tá tudo normal. Entende? Tá tudo muito liberal hoje em dia e as coisas não é assim. Deus ele tem as suas leis, ele tem as suas regras. Entendeu? E nós precisamos andar nessas regras, porque senão a gente vai começar a fazer o que a gente acha, não o que Deus pensa. Né? Como por exemplo, aqui em Deuteronômio 22:5 diz assim: as mulheres não podem usar roupas de homens, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso. Tipo assim, mulher é mulher e homem é homem. Não existe um terceiro sexo. Entendeu? Eu não estou aqui querendo falar de homossexual e tal. O problema não é, a questão não é essa. Porque Deus ele ama o pecador, ele odeia o pecado. Entende? Se a Bíblia condena que o homossexual é pecado, entendeu? Essas pessoas, creio eu, deveriam lutar contra isso, porque a Bíblia condena, porque é isso que eu estou dizendo. Ou a gente faz o que a Bíblia pede, o que Deus está pedindo, ou a gente joga a Bíblia fora. Entende como que a gente hoje, nós estamos andando num caminho onde tudo pode, entende? Onde nada tem problema. Não, é o amor, é só o amor. Mas não vê um Deus como justiça, como juízo, um Deus correto. Um Deus que ensinou que tem que ser dessa forma e não daquela. Entende? A gente está fazendo assim, de qualquer jeito. É isso que eu falo, nós não podemos viver de qualquer jeito. A gente tem que viver da forma que Deus pediu, porque Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele é Deus e nós somos criaturas. Entende o que eu digo? Vou colocar mais coisa aqui. Gostaria de ler mais um texto aqui em Romanos 1. Romanos 1, a partir do verso 26 e 27, diz assim: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas. Pois até as mulheres trocam as relações naturais
pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. Então Deus condena. Entende? A gente não pode seguir esse caminho. Nada contra os homossexuais, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou querendo dizer. Deus ama o pecador, ama todos, Ele ama o pecador, Ele quer salvar todos, mas Ele detesta o pecado. E se a Bíblia diz que isso é errado, a gente tem que seguir o caminho certo. Entende? Não um bebê nasce, aí ele vai escolher que sexo que ele quer ser. Gente, não entra na minha cabeça essas coisas. Homem é homem, mulher é mulher. Entende o que eu digo? Dele eu queria mostrar algo. Preste muita atenção, pai e mãe, no que a gente vai apresentar aqui. No mesmo site do jornal o Globo do Rio de Janeiro, no ano, eu não lembro agora o ano, deixa eu ver se está aqui na imagem, 2015, saiu essa matéria dizendo: presença forte de cenas de sexo gera polêmica na literatura jovem e divide autores e educadores. E agora observe bem o conteúdo desses livros para adolescentes e crianças. A matéria segue dizendo o seguinte: o nível de citação pode começar por uma inocente cena de perda de virgindade num quarto escuro, mas pode chegar até a trechos como: eu simplesmente não estava pronto para colocar o dele na minha boca. Trecho do livro Nada é para Sempre, o primeiro volume da série Garoto, Garota. Ali Crone, publicado, obviamente, sem os asteriscos. Então você imagina o que vem ali no lugar dos asteriscos. Livro para crianças, para adolescentes e para jovens. Quer dizer, esses livros vão estar entrando nas escolas para os meus filhos, para os seus filhos. Eu não tenho nem o que falar, sabe? O perigo que estamos correndo nos dias de hoje. Ainda segue a matéria, trazendo outros livros. Esse daqui, em Dois Garotos Se Beijando, da editora Galera Record. O nome do cara é do autor Davi Leviathan. Ele diz assim, em um dos trechos do livro: ele viu tantas cenas dos caras fazendo isso, que ficou de duro com eles fazendo isso e se masturbou com eles fazendo isso. E o último trecho, a última citação aqui da matéria, a obra Antes de Morrer, de Jenny Dohan, que conta a história de uma menina de 16 anos com uma doença incurável, traz trechos como: ele tem dificuldades para tirar a cueca, abaixando-a por cima do... Novamente, tiro a calcinha, percebo que estou tremendo, estamos os dois nus, penso em Adão e Eva. Alguns exemplos. Exemplos do que... Eu não sei se você tem tido essa preocupação de acompanhar realmente o que o teu filho tem assistido, o que o teu filho tem acompanhado. Porque isso tudo está presente em desenhos, em livros. Já tivemos aqui no Brasil vários materiais didáticos de escolas públicas aprisionados pela Polícia Federal, ensinando conceitos como esse para as crianças. Por isso que eu volto a apelar o que eu apelei aqui na parte da manhã: pai e mãe, se for necessário você viver de maneira mais simples, se for necessário você ter um pouquinho mais de escassez monetária, para você dedicar tempo para a tua família, faça isso, pelo amor de Deus. Dedique tempo para os teus filhos, eduque dentro de casa, prepare eles para ir para o céu. Olha só isso, algo que faz parte da cultura aqui na nossa sociedade brasileira, que sabemos que é uma festa com uma conotação pagã, mas não deixa de ser algo cultural, a festa junina. Em uma escola de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, olha que interessante, casamento caipira gay é encenado em festa de escola de Santa Maria, para crianças do 9º ano. Um outro canal
do Nickelodeon, né? Casal gay em desenho da Nickelodeon, passou batido no Brasil, nem perceberam, é aquela história da sutileza. Isso aqui foi uma das coisas mais absurdas. O Colégio Pedro II é da minha terra natal, no Rio de Janeiro. É um colégio bastante tradicional, um dos mais antigos do Brasil, e eles decidiram no ano passado acabar com a obrigação do uniforme escolar por gênero. Sabe o que isso significa? Se um rapaz quisesse ir de saia para o colégio, ele estava livre para ir. Eles resolveram acabar. Na revista Veja trouxe a matéria dizendo que a França autoriza filmes com sexo explícito para menores. Você não vê algo estranho nessa imagem aí? Não tem algo estranho aí? Foi uma campanha que eles fizeram para promover a questão transexual, transgênero. Eu não lembro se era transgênero ou era transexual. Mas eles colocaram ali uma imagem de uma menina com uma genitália masculina e de um menino com uma genitália feminina. E ali abaixo diz em espanhol, há meninas com pênis e meninos com vagina. Simples assim. Então a ideia deles era mostrar que a natureza é diversa. Não existe essa história do sistema binário que eles dizem, macho e fêmea. Isso é um sistema imposto pela sociedade. Então a natureza é diversa. E eles tentaram passar isso daqui, agora eu queria mostrar. Então assim, né, tem muito mais coisas para mostrar. Eu vou deixar os links desses estudos aqui embaixo, para quem quiser se aprofundar mais, ver o estudo inteiro, que é muito interessante, é muito bom, para a gente saber o que é o comunismo, né? Quem que é esse povo aí que está tentando entrar na política e em vários lugares. Isso já está acontecendo, isso é mundial e eu creio que isso vai acontecer, entende? Mas eu falo assim, a gente precisa saber o que está acontecendo para a gente proteger os nossos filhos, a nossa família, entende? Sobre esses ataques que está entrando dentro da nossa casa pela mídia. Ah, eu não voto nesse povo, tá? Eu sei, eu não voto. Mas dentro da tua casa está entrando. Entende essas coisas? Então a gente precisa saber, tem muito mais coisas. Eu gostaria de ler aqui um trecho do Testemunhos para Ministro e Obreiros Evangélicos, páginas 130 e 131 de Ellen White. Para quem crê nessa pessoa, na serva do Senhor, né, que eu creio nela, eu creio que ela foi usada por Deus intensamente. Diz assim: não podemos com segurança votar por partidos políticos, pois não sabemos em quem votamos. A gente não sabe quem a gente está votando, é por isso que a gente precisa tomar cuidado, saber mais da pessoa. Não podemos com segurança tomar parte em nenhum plano político. Não podemos trabalhar para agradar a homens que irão empregar suas influências para reprimir a liberdade religiosa, que é o que eles estão fazendo, né? Eles querem destruir a religião. E pôr em execução medidas opressivas para levar ou compelir seus semelhantes a observar o domingo como sábado. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado, é um sábado espúrio, e os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que os exaltam e violam a lei de Deus, pisando no seu sábado. A gente não tem nada a ver com essas pessoas, entendeu? A gente não pode ter nada a ver com essas pessoas. Agora preste atenção no que eu vou ler. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais. Olha o perigo. Por isso que é bom a gente saber, né, quem a gente vai votar, em quem a gente está votando. Por quê? Pois, assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem, enquanto investidos desses cargos. Olha o perigo. Então, se a gente coloca uma pessoa lá, sem saber quem essa pessoa é, a gente vai ser participantes nos pecados deles. Então, é por isso que nós temos, sim, que procurar saber o que é o que é o qual, entendeu? Quem que é essa pessoa, por que ela é assim, da que partido que ela é. Então, esse é um apelo que eu faço, gente. Porque as eleições estão chegando e a gente precisa nos proteger. Entende? Eu creio que esse mundo está dominado pelo pecado.
mas ainda há esperança. Entende? Porque Jesus está voltando. Essas coisas estão acontecendo porque Jesus está muito próximo de voltar. Entende? Nós já estamos chegando no nível de Sodoma e Gomorra. Entende? Onde Deus teve que se impor, teve que destruir aquela cidade pela imoralidade sexual que estava altíssimo. E nós estamos chegando de novo. Entende? Só que dessa vez Jesus vai voltar para acabar com tudo. Então a gente precisa abrir os nossos olhos, nos voltar para Jesus, proteger a nossa família, educar os nossos filhos no caminho do Senhor, porque Jesus está muito próximo de voltar. Todas essas coisas que estão acontecendo é por causa disso. Então que possamos abrir os nossos olhos, prestar atenção em tudo que está acontecendo e principalmente em quem a gente vai votar. Que Deus os abençoe e que Deus possa abrir a mente de vocês para isso.